dessa forma, vão sempre completando a medida dos seus pecados. E sobre eles, finalmente, veio a ira. Interessante da forma que Paulo coloca aqui. Ele não fala virá a ira, provavelmente venha. Não, ele fala virá, ou seja, já como se fosse decretado. Muitos acham que Paulo, quando fala isso aqui, ele estava estava sendo um profeta e estava pensando na destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70, talvez uma década depois desse momento aqui, né? Mas talvez outros acham até que essas cartas de Paulo foram remendadas de muitos anos depois para pôr esse tipo de informação. Não é o caso, né? A gente sabe. Então, a forma mais clássica, mais tradicional e mais amena é a gente pensar nisso. Quando Jesus estava com Nicodemos, quando ele dá aquele versículo célebre que a gente conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Ele fala isso a Nicodemos. Aí na sequência do texto, no versículo 18, ele fala isso daqui: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Amém? Então, aqueles homens já estavam condenados realmente, porque eles não só não creram no Filho de Deus, como eles que fizeram de tudo para evitar que outros crescem, né? Ok? Mas graças a Deus que nada acaba sendo, ou seja, as coisas, o mundo não acaba no negativo, como está aqui. E eu queria compartilhar os 2 últimos trechos da Bíblia, onde Jesus fala de uma forma positiva para mim e para você, amém? E que a gente possa se agarrar nessa esperança. Em João 16:33, Jesus falou: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Amém? Será que vai, como eu falei domingo passado, será que a chapa ainda vai esquentar? Tudo indica que sim. Tudo indica que sim. Alguns momentos alguém vai falar: isso vai acontecer depois que eu morrer, depois que eu já estiver com Jesus, que isso vai acontecer. Parece que não vai ser assim. Amém? Parece que a coisa vai acontecer ainda nos nossos dias, né? A gente precisa se preparar. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Não sou profeta, estou falando com o meu coração, com a minha inteligência que Deus me deu, permeada pela unção dele. Pode ser que a única Bíblia que a gente vai lembrar, a gente poder, os versículos que vão animar o nosso coração, vão consolar o coração, são aqueles que a gente lê e tiver guardado no coração. Se algum dia a gente for privado de circular por aí com isso na mão. Amém? Não perca tempo. Se você nunca leu ou não leu inteira, começa hoje à tarde. Começa hoje. Não quer ler 3 versículos por dia para ler ela no ano? Começa, capítulos, né? Leia um capítulo por dia. Leia a Bíblia. O Espírito ainda vai usar isso na tua vida para você ser bênção para outras, amém? Não é só para a tua defesa, é para você continuar levando o Evangelho para frente, amém? Leia a Bíblia. Ele fala: você vai passar por aflições. Não pensa que vai ser tudo bonitinho, né? Vai acontecer. Vão questionar a sua fé, vão questionar a sua coisa. Foi assim com Jesus, foi assim com todos os discípulos, provavelmente será com a gente também. E aí, Apocalipse 22, 11, 13, Jesus também falando, né, por intermédio de João, ele fala assim, no final de tudo, né? Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Aqui você entra, querido, querida. Continue você a santificar-se. Ok? Eis que venho em breve. Aleluia. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Amém? Você crê? Você tem se preparado? Você gostaria de hoje decidir dar um passo de fé, realmente falar: olha, Senhor, eu sei que eu estou flácido, flácida,
Não fisicamente, a gente pode até estar como eu estou, mas na minha fé, na minha busca, na minha santificação. Eu quero cada dia ser mais parecido com Jesus, amém? Mais parecido com Jesus. Senhor, o que o Senhor espera de mim? Separa um minutinho. Eu sei que alguns de vocês trabalham muito cedo ou trabalham muito tarde, né? Acha um momento no seu dia, 5 minutos que seja, pega um versículo. Eu não estou com o meu telefone aqui. Hoje tem uma versão muito legal que acho que os jovens sabem todos, né? Mas talvez você não saiba, chama YouVersion. Se você não sabe, pergunta para um dos irmãos aqui, põe no teu celular. Todo dia lá você entra, tem um versículo, pelo menos um versículo, né? Vai te ajudar. Eu gosto de fazer lá, ver o contexto, né? Aí você vai, abre aquela passagem, pelo menos aquele capítulo onde aquele trecho da Bíblia está, eu leio e pelo menos aquilo eu oro, falo assim, ó, faça isso frutificar no meu coração, fazer isso, fazer diferença na minha vida. É o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Amém? Isso daqui é importante? É muito importante. É muito importante essa exortação, esse papo que a gente tem. Mas é muito pouco. Amém? Você precisa durante a semana algumas coisas. Você quer um pouquinho, está aí perdido, você está trabalhando, você está num grupo de conexão, beleza. Você não está em nenhum? Quarta-feira, 8h30, aqui nós estamos. Amém? Se a gente não faz nada, no mínimo a gente ora. Mas não é aquela oração que fala assim, eu vou orar porque tem um amigo da minha prima que está internado. Bacana a gente orar pelo amigo da tua prima. Vocês entendem isso? Mas é um momento para você chegar aqui e falar, ora por mim que eu estou precisando. Ora por mim que está acontecendo isso. Lógico, ora pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu pai, pela minha mãe, normal, certo? Mas você precisa disso. Eu preciso estar com vocês. Eu preciso de oração também. Então, gente, vamos sair da nossa zona de conforto. Vamos colocar o Evangelho para fazer a diferença na nossa vida também. Amém?